Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Santiago e essa é a segunda aula do curso de Gestão de Carteiras e Riscos, módulo 6 da prova da CEA. Na primeira aula nós definimos risco e vimos como calcula o retorno de um ativo. Se você não assistiu, o link da playlist e desse slide estão aqui na descrição. Hoje nós vamos iniciar o módulo de Estatística Aplicada com a aula de medidas de posição ou medidas de tendência central. Na nossa vida, não temos certeza de nada, só da morte. Tudo envolve incertezas, chances, probabilidades, e o objetivo da estatística é justamente mensurar, quantificar essa probabilidade. Então, definindo estatística, nós temos duas concepções, dois significados para a palavra estatística. Estatísticas, no plural, é uma coleção de dados, uma reunião de dados com o objetivo de fornecer informações sobre uma atividade qualquer. Por exemplo, em economia, nós temos interesse em saber o nível de emprego, de produção, ou a taxa que os preços sobem ou descem, e várias outras estatísticas ligadas à atividade econômica. E isso nos leva ao segundo significado da palavra estatística. Estatística, no singular, é uma metodologia, um conjunto de técnicas desenvolvido para a coleta, classificação, apresentação, análise e interpretação dos dados para sua utilização na tomada de decisões. A estatística é importante para fundamentar as nossas decisões diante das incertezas, ou seja, diante dos riscos. Um conceito importante, antes de iniciarmos, é diferenciar a população e a amostra. A população é o conjunto inteiro de dados. Já a amostra é uma parcela representativa da população. Às vezes não dá para coletar os dados inteiros, então usamos uma amostra. Um exemplo é a pesquisa para presidente. O Datafolha não entrevista, 100 milhões de eleitores. Ele entrevista uma parcela representativa desse todo e expande os resultados para esse todo. Por exemplo, a produtividade dos funcionários de uma empresa. Dá para coletar essa informação de todos os funcionários, então nós temos uma população. Bom, em estatística, nós temos as medidas resumo, que tem o objetivo de resumir a série inteira em um número só, um único valor que representa todo o conjunto de dados. A ideia é ter uma informação concisa. As medidas de tendência central ou medidas de posição mostram o valor em torno do qual se agrupam os dados. Mostra a característica de concentração das observações. E a primeira medida que nós vamos estudar, e a mais conhecida, é a média aritmética, que como seu próprio nome diz, representa o valor médio de uma série de dados. Esse X aqui significa que estamos trabalhando com a média amostral. Já essa letra grega, Mi, é a média populacional. Aqui não tem diferença, mas em outras medidas já vai ter. Então, a média é o somatório das observações dividido pelo número de observações. Só isso. Nós vamos usar essas duas teclas da HP, a média amostral e essa tecla aqui, que serve para inserir números na memória estatística ou para retirar números da memória estatística.
Vamos supor que os retornos da Vale em um ano qualquer tenham sido esses aqui. Qual o retorno médio desse ativo? Primeiro, vamos calcular usando a fórmula. Apertamos FCLX para limpar a memória. 1, Enter. 3,5 mais 2,2 mais 0,5 mais, esse 1,2 está negativo, 1,2 CHS para deixar negativo, mais, agora dividindo por 5, que esse é o número de observações que nós temos, achamos uma média, achamos um retorno médio de 1,2%. Agora, vamos usar as funções da HP para poder tirar a prova real disso. Vamos lá. FCLX para limpar a memória. 1, somatório. A HP está me dizendo que eu tenho um dado que foi incluído na memória estatística. 3,5 somatório. Tenho 2 dados na memória estatística. 2,2, 3 dados. 0,5, 4 dados. 1,2 negativo, 5 dados. Agora apertando G e pedindo a média amostral, ó, 1,2, deu certinho. A HP é muito prática nesse cálculo e isso facilita muito quando temos um número maior de dados. Mais à frente, vamos fazer um exemplo um pouco mais elaborado para massificar esse conhecimento. Bom, a média é muito utilizada e representativa, mas ela tem as suas limitações. Uma delas é que a média é sensível a todos os valores da série. Por isso, ela sofre muita influência de valores muito extremos, principalmente quando eles estão muito dispersos. Às vezes, nós temos valores tão extremos na nossa amostra que eles chegam a distorcer a média. Por exemplo, o retorno do índice Bovespa durante os anos de 2007 a 2010 foram os seguintes. Qual o retorno médio durante esse período? Vamos calcular como nós já aprendemos. Em 2007, tivemos um retorno de 43,65%, somatório mais. Na crise de 2008, nós já tivemos uma queda de 41,22%, 41,22 CHS somatório. Em 2009, nós recuperamos 82,66 somatório. Em 2010, ficamos ali no 0 a 0, 1,04 somatório. Pedindo a média, achamos uma média, um retorno médio de 21,53%. Beleza, mas você concorda que esse número não se parece em nada com nenhuma das observações devido à dispersão dos valores, a grande distância entre eles, indo de menos 41 até 82%, a média não consegue representar de uma forma adequada esses dados. Uma medida que não sofre com esse tipo de problema é a mediana. A mediana é o valor central de uma série de dados, ou seja, é o valor que está no meio da série. Divide o conjunto de dados pela metade. Só isso. Para achar a mediana, é só ordenar os dados e ver o valor que está no meio, da forma que a metade inferior seja menor ou igual
a esse valor e a metade superior seja maior ou igual a esse valor. Se a série tem um número par de observações, a mediana é a média desses dois números centrais. Bom, fazendo essa conta aqui, fCLX.89 somatório, 1 somatório, a média, achamos que a mediana é de 0,9450. 0,94. Beleza, como eu falei, ao contrário da média, a mediana não sofre distorções devido a valores extremos. Vamos fazer esse exemplo aqui. Primeiro vamos calcular aqui a média. fCLX. Vamos lá, 5,8 somatório, 6,18 somatório, 6,25 somatório, 6,5 somatório, 6,7 somatório, 6,85 somatório, 7 somatório, 7,25 somatório, 7,5 somatório, 8 somatório, 50 somatório. Pedindo a média, achamos uma média de 10,73. Bom, 10,73 vai estar mais ou menos por aqui, né? Olha, 10,7. Beleza, e qual a mediana? A mediana é o valor central da série. Aqui a mediana é 6,85. Já a média, como nós achamos aqui, é 10,7. Aqui, como eu falei, a mediana ela não sofre esses efeitos de valores muito extremos, ao contrário da média, que foi distorcida. Quer ver um exemplo? Toda segunda-feira, o Banco Central divulga o Boletim Focus, com a mediana das expectativas do mercado em relação a diversos indicadores, como PIB, inflação, taxa Selic. E por que o Banco Central usa a mediana? Justamente para evitar que valores extremos distorçam a representatividade dessa medida. Bom, agora o último tópico que nós vamos abordar é a moda. A moda é o valor que ocorre com mais frequência, é o retorno que mais ocorre, é o valor mais comum, não tem segredo. Uma série de dados pode ser unimodal, possuir uma moda, pode ter duas modas, pode ter mais de duas modas, ou pode não possuir moda nenhuma. Aqui todos os elementos se repetem o mesmo número de vezes. Bom, moda não tem muito o que falar, não tem segredo. Então, pessoal, chegamos ao final da segunda aula do curso de Gestão de Carteiras e Riscos. Na semana que vem, vamos falar de medidas de dispersão. Aí sim as coisas vão começar a ficar interessantes. Se você gostou, curta e compartilhe com seus amigos que também estão estudando. A bibliografia usada foi o livro Mercado Financeiro, do Assaf Neto, e esses dois livros de estatística básica. Falou, pessoal, um abraço, até mais.